Eu quero começar por agradecer ao Otávio Augusto o facto de ter oferecido a sua exposição como o seu trabalho, o seu talento, como pretexto e oportunidade para falarmos sobre a Palestina, e à Sociedade Euterpe-Alhandrense por nos receber e por nos permitir este encontro. Eu não quero falar demasiado, acho que sobretudo era importante conversarmos. Aquilo que está a acontecer, digamos, é do conhecimento de todos. Nunca alguma pessoa poderá dizer que não sabia, ou poderá vir a dizer que não sabia. O que está a acontecer está a ser transmitido quase em direto. Só há alguns números, porque apesar de tudo eles dão alguma dimensão. Eu não vi notícias hoje, mas o quadro ontem, aos 125 dias, estávamos em 27.840 mortos, 67.317 feridos, cerca de 8.000 desaparecidos, um total mais ou menos na casa das 100 mil pessoas entre mortos, feridos e desaparecidos. Cerca de ou mais de 70 mil edifícios arrasados, reduzidos a pó, 1.800.000 pessoas desalojadas. Na escala de classificação da carência alimentar, temos 1 milhão de pessoas no nível 4, que é o nível de emergência, e temos perto de 400.000 pessoas no nível 5, que é o máximo, no nível de catástrofe. 87% da capacidade hospitalar na faixa de Gaza está destruída, 83% dos serviços de saúde estão destruídos, foram mortos 154 funcionários das Nações Unidas, 339 trabalhadores da saúde, paramédicos, enfermeiros, motoristas de ambulância, médicos, 123 jornalistas. Eu como digo, não vi as notícias hoje, mas só na noite passada tinham sido mortas 130 pessoas e feridas 170. Quando tudo isto começou, no dia 7 de outubro, quiseram convencer-nos que do que se tratava era de uma operação militar como resposta a um ataque. Israel tinha sido atacado, Israel tinha sido vítima de um ataque e, portanto, do que se tratava era de uma operação militar que buscava portanto, encontrar as pessoas que tinham sido responsáveis por aquela ação, pela ação da resistência palestina no dia 7 de outubro, e libertar os reféns. Bom, libertar os reféns, nós já sabemos o quadro, esse é fácil de explicar. Os únicos reféns que foram libertados foram através do processo negocial, através de negociações. Todos os outros morreram. Há um caso que nunca ninguém explicou muito bem, logo ao princípio, de uma mulher soldado que aparentemente foi libertada, mas tirando esse, nenhum outro refém foi libertado em vida pela ação do exército israelita. Todos os outros, os que já morreram ou por bombardeamentos do exército israelita ou por tiros, não é? No caso daqueles 3 soldados que estavam desarmados, nus, com uma bandeira branca e que foram mortos pelo próprio exército de Israel. E, portanto, esta história que nos foi contada de que Israel estava numa missão, digamos, defensiva, alimentou as primeiras semanas, digamos assim, da propaganda de Israel. Mesmo quando houve o primeiro ataque a um hospital,
recordam-se que as primeiras justificações era de que não tinha sido Israel, que tinha sido um míssil do Hamas, que eram mais rudimentares e que, portanto, havia uma percentagem. Eu lembro-me de chegar a discutir com um jornalista numa televisão que me dizia que havia, não sei o quê, que era de 20% dos rockets que o Hamas disparava, que, como eram muito rudimentares, nunca acertavam os alvos e, portanto, 20% caíam mesmo dentro da faixa de Gaza e um desses teria caído em cima de um hospital. Bom, mas, na verdade, só esse primeiro hospital é que gerou alguma discussão, porque, a partir daí, Israel bombardeia hospitais, escolas das Nações Unidas que são refúgios hoje da população desalojada, infraestruturas civis, bombardeia tudo e já não é notícia, nem ninguém se preocupa em explicar ou em justificar aquilo que está a acontecer. Na verdade, ao fim de 126 dias, na verdade, ontem eram 25, outros são 126 dias, e com este balanço, aquilo que está muito claro é do que se trata não é verdadeiramente de uma operação militar. Do que se trata é de uma punição coletiva, de um exercício calculado e planeado de punição coletiva sobre uma população, com o objetivo de criar uma situação que, por um lado, permita, no limite, a expulsão da população e, se não for possível a expulsão da população, pelo menos a destruição de tudo o que está construído na faixa de Gaza, de maneira a tornar o território totalmente inabitável e, no caminho, matar o mais possível. Só assim é que se compreende verdadeiramente tudo aquilo que está a acontecer. Os ataques aos hospitais, os ataques às infraestruturas de saúde, a proibição da entrada da ajuda humanitária. Recordam-se que logo no início o Ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que estávamos a lidar com animais humanos, e, portanto, ia cortar a água, a energia, o abastecimento elétrico, os alimentos, a ajuda humanitária, nada entrava na faixa de Gaza. E, portanto, todas estas ações, incluindo os bombardeamentos massivos, a destruição de bairros inteiros, a expulsão da população e, depois da população expulsa, a dinamitagem dos bairros, das ruínas das casas, e a sua destruição total, o bombardeamento de cemitérios, há vários cemitérios bombardeados, contam-se, a última contagem que eu ouvia falava em mais de 300 corpos levantados dos cemitérios. Tudo isto só tem um propósito, e o propósito é este que eu vos disse, é apagar a existência do povo palestino da faixa de Gaza. É verdadeiramente de um genocídio. E o que acontece é que o mundo, em geral, os dirigentes políticos, a começar, evidentemente, pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, pela Alemanha, pelas principais potências europeias, aceitaram esta conversa. A conversa de que, como repetiam muitas vezes, Israel tem o direito de se defender. Tanto aceitaram esta conversa que, se no dia antes do dia 7 de outubro repetiam que a Ucrânia tinha sido atacada e, como tinha sido atacada, tinha o direito de se defender, os Estados Unidos e a maior parte dos dirigentes europeus aceitaram como boa a versão do presidente da Ucrânia, Zelensky, que disse que Israel tinha sido atacado e também tinha o direito de se defender, tal como a Ucrânia. Ora, esta história tem um pequeno problema. Tem dois pequenos problemas. O primeiro é que a história não começou no dia 7 de outubro. A versão que nos queriam contar é de que o tempo se tinha suspendido e tinha começado a contar no dia 7 de outubro. Ou seja, para trás não havia ocupação, para trás não havia a colonização, para trás não havia
a construção dos colonatos, para trás não havia as centenas de resoluções das Nações Unidas que reconhecem o direito do povo palestino a constituir um Estado e que condenam a política de ocupação e a ilegalidade dos colonatos. Para trás não havia nada disso. Havia apenas o dia 7 de outubro. O segundo problema é que, verdadeiramente, Israel não pode alegar o direito de defesa se, na verdade, é ele o agressor. Porque, na verdade, a faixa de Gaza, a margem ocidental também, mas a faixa de Gaza é um território ocupado. Mesmo que o exército israelita tenha retirado do seu interior, a faixa de Gaza continuava a ser, do ponto de vista do direito internacional, um território ocupado. Porque a retirada de Israel não foi negociada com ninguém do lado palestino. Portanto, de jure, digamos assim, legalmente, a faixa de Gaza é um território ocupado. Mas é-o também, de facto, porque nada entra da faixa de Gaza se não for controlado pelo exército de Israel. O exército de Israel controla o mar, o ar e a terra daquilo que entra na faixa de Gaza. Portanto, a ideia de que Israel se defendia é também ela uma ideia falsa. E, como eu digo, a generalidade dos dirigentes mundiais, os Estados Unidos, as principais potências, não só aceitaram esta conversa, como participam hoje ainda no dito direito de defesa de Israel, apoiando politicamente, apoiando diplomaticamente, desde logo com os vetos dos Estados Unidos no Conselho de Segurança, apoiando financeiramente, apoiando militarmente, e eu arrisco a dizer, porque há algumas evidências na imprensa israelita e americana que o sugerem, participando ativamente, dando informações, designadamente ao exército israelita. Não é por acaso que, quando a operação se inicia, o secretário da Defesa norte-americano participa no Conselho de Guerra de Israel. Blinken já participou mais do que uma vez no Conselho de Guerra de Israel e, por alguma coisa, eles lá terão a fazer. Portanto, até o governo português, no início, ajudou ou participou nesta conversa. Mesmo quando cidadãos portugueses foram assassinados pelos bombardeamentos do exército de Israel, o governo português não condenou Israel por esses bombardeamentos. E talvez, ou pouca gente saberá, mas naquele momento em que havia cidadãos nacionais de outros países prontos para serem evacuados da faixa de Gaza, Israel tinha a informação sobre a localização de todas as pessoas que estavam sinalizadas para serem evacuadas. De todas as nacionalidades, portugueses, espanhóis, americanos, o que fosse, todos. Israel sabia exatamente onde todos eles estavam, tanto sabia que em várias ocasiões deu ordem para desloquem-se deste sítio porque vai ser esta zona bombardeada. Portanto, Portugal tinha, o governo português tinha a responsabilidade de, pelo menos, ter feito aquela coisa mais elementar, que é chamar o embaixador de Israel e pedir explicações. Nem isso fez. E chegámos, aliás, há poucos dias, a uma declaração espantosa do Ministro dos Negócios Estrangeiros português, que afirmou isto já não é aceitável. Já não é. Aos 27.840 mortos, já não é. Até aos 26 mil foi. Até aos 25 mil foi. Passou a não ser aos 27.840. Estas expressões que contribuem para esta lógica de desumanização do povo palestino, dos homens e mulheres que estão sujeitas a esta chacina, a esta violência sem nome, eu não vou dizer que é comparável àquela conversa dos animais humanos,
mas de certa forma ajuda a reproduzir essa mesma lógica de desumanização. Na verdade, desde o início dos acontecimentos, o povo palestino contou apenas consigo próprio, contou apenas com a sua resistência, contou apenas com a sua inesgotável capacidade de luta, a sua inesgotável determinação e com a solidariedade dos povos e com a solidariedade internacional e, finalmente, com um Estado herdeiro da luta contra a ocupação, também contra a colonização, contra a discriminação racial na África do Sul, que colocou Israel, finalmente, num lugar que é seu por inteiro mérito próprio, um lugar que é o Banco dos Réus. A resolução do Tribunal Internacional de Justiça, se, digamos, não determina o fim, ou não impõe, não determinou o fim, a imposição do fim do cessar-fogo, constituiu uma derrota em toda a linha para o Estado de Israel. E vale a pena ir ponto a ponto. Primeiro, o Tribunal Internacional de Justiça considerou que a África do Sul tinha legitimidade para colocar uma ação contra Israel. Segundo, que havia fundamentos para a acusação de genocídio. Terceiro, havia evidências que sustentavam a existência, que apontavam ou que sugeriam a existência de um genocídio. Tanto assim que se justificava a aplicação de medidas provisórias. Podemos discutir, as medidas provisórias são ineficazes? São, certamente. Mas, do ponto de vista político, isto constituiu uma derrota em toda a linha para o Estado de Israel, que é hoje, não só ele, como todos os Estados que têm apoiado esta campanha, estão hoje acusados de genocídio e terão que prestar contas, digamos assim, no Tribunal Internacional de Justiça. Ao dia que falamos, nós não conseguimos prever o que é que vai acontecer. Aquilo que se anuncia é mais do mesmo ou pior ainda, porque se confirmarem aquilo que o governo de Israel anuncia, que é uma invasão da cidade de Rafah, o que vamos assistir é uma coisa que, por muito terrível que tenha sido tudo aquilo que nós assistimos até aqui, o que acontecerá em Rafah, se o exército israelita entrar dentro de Rafah, será inimaginável, porque nesta altura temos 1 milhão e muitas centenas de milhares de pessoas acantonadas num território que só dá para o mar ou para a fronteira do Egito, que está fechada. E, portanto, será uma carnificina. Não é? Ouvimos falar de negociações. E aquilo que ouvimos falar são de muitas manobras, digamos assim. E por isso é que, neste momento, é importante reafirmar duas ou três ideias daqueles princípios só a partir dos quais é possível construir uma solução justa. O primeiro princípio é de que o povo palestino é só um. O povo palestino é só um. Em Gaza, na margem ocidental, em Jerusalém Oriental, nos campos de refugiados, o povo palestino é só um. Não há uma solução para Gaza diferente de uma solução para a margem ocidental, ou para os campos de refugiados, ou para Jerusalém Oriental. O segundo princípio é de que só ao povo palestino cabe decidir quem o representa, quais são os objetivos da sua luta e quais são as formas de prosseguir essa luta. A terceira ideia é de que não há nenhuma solução que possa ser justa e duradoura que não seja fundada nos princípios da justiça, do direito internacional e das resoluções das Nações Unidas, em especial, nunca esquecer, para lá de todas as outras que falam dos dois Estados e que falam da ilegalidade dos colonatos, a Resolução 194, que determina o direito ao retorno
ou à devida compensação dos refugiados da Nakba de 1948. Eu prometi que não ia falar muito, já estou a falar demais. Quero só terminar dizendo que em Portugal, à nossa medida e à nossa escala e com as nossas forças, nós temos conseguido pôr de pé um movimento de solidariedade muito importante. Da nossa parte, do MPPM, em colaboração com o Conselho Português para a Paz e a Cooperação, com a CGTP, com o Projeto Ruído, temos realizado iniciativas um pouco por todo o país. Temos procurado ir a todos os lugares e eu arrisco-me a dizer que, talvez com exceção de Timor, e a campanha em torno de Timor, para os que se recordam, tinha particularidades especiais, que são irrepetíveis, a relação com Portugal, a participação dos movimentos católicos, etc., algo que não acontece no caso agora da Palestina, mas eu arrisco a dizer que talvez, desde então, nunca tenhamos assistido a uma mobilização tão forte em torno de um tema internacional, de política internacional em Portugal, como o que está a acontecer aqui, do que está a acontecer em torno da Palestina. E, da nossa parte, a nossa vontade, a nossa determinação é continuar. É claro que, nesta altura, o calendário político em Portugal é condicionado por tudo aquilo que sabemos. Temos eleições no dia 10 de março. Naturalmente que o perfil das iniciativas não terá que ser diferente, mas o fundamental é continuarmos a falar da Palestina nos grandes espaços e nos pequenos espaços. Nesta sessão aqui, estava a comentar, para a semana, no sábado, vamos estar no Cineclube Vila Franquense, dia 16 há uma concentração no Porto, e outras sessões vão estando organizadas, e mantendo a chama viva, continuando, como temos dito, a levar a bandeira da Palestina a todos os lugares e mantendo, ainda que, como digo, as condições sejam difíceis no calendário que temos em Portugal, mantendo a possibilidade de voltar à rua se a situação o exigir. Amanhã nós vamos estar numa manifestação que é organizada por outros movimentos e outros coletivos, mas nós corresponderemos a um convite que nós recebemos de uma plataforma de palestinos que vivem em Portugal para participarmos nessa manifestação, e participaremos como participámos numa outra que foi organizada pela mesma estrutura entre a Câmara de Lisboa e a Assembleia da República. Mas não podemos excluir que, se as coisas confirmando-se uma ofensiva em larga escala terrestre sobre a cidade de Rafa, provavelmente teremos que pensar em vir para a rua novamente, mesmo que o calendário seja o que é, mesmo que não tenhamos os milhares de pessoas que tivemos na rua em 14 de janeiro, que foi a maior manifestação que já aconteceu em Lisboa sobre a Palestina, aquela que decorreu entre a Embaixada dos Estados Unidos e a Embaixada de Israel, mas teremos que, não poderemos baixar os braços, nem poderemos permitir que o silêncio se imponha sobre este genocídio, este massacre que está a ser cometido sobre o povo palestino. Todos nós, acho eu, que vivemos este tempo, e pelos nossos cabelos brancos, alguns que aqui andam, incluindo os meus, já passaram muitas guerras, muita destruição, muitos massacres, muita violência, mas eu arrisco a dizer que desta dimensão e com estes contornos, de uma população que está acantonada num lugar e que não tem para onde fugir. Não há lugar para onde fugir a não ser esperar que uma bomba não acerte. Não é? E todos os dias esperar que não seja o dia. Não é?
e todos os dias esperar que não seja a minha família, e todos os dias esperar que tudo acabe o mais rapidamente possível. Eu creio que com estes contornos e nesta dimensão, creio que nunca assistimos a nada como isto, e o nosso dever, queria eu dizer, enquanto homens e mulheres deste tempo, é levantar a nossa voz e dizer que, em nosso nome, isto não será feito, isto não será permitido e não será por nós que os nomes dos homens e das mulheres palestinas serão esquecidos. Espero não ter sido demasiado enfadonho. Normalmente digo sempre que vou falar pouco e depois falo muito. Espero não ter falado muito e espero, sobretudo agora, que seja possível o diálogo, que é isso, evidentemente, que ajuda a construir a opinião, e isso é o mais importante.